Né, pessoal, mais uma resolução. Obtenha a função na forma f de x igual a x mais b para a representação abaixo. Então ele me dá aí o gráfico, né, com a representação de uma reta e pede que eu estabeleça a lei da função para esta reta, justamente no formato f de x igual a x mais b, que é o formato para a função do primeiro grau. Ok, então partindo disso, eu tenho aqui a lei f de x igual a x mais b, eu posso escrevê-la também como y igual a x mais b. Isso vai facilitar aqui o nosso procedimento. Para nós, f de x e y é o mesmo, não vai fazer diferença nesse caso. E a partir desta lei, eu estabeleço o vínculo com os pontos dados no gráfico. Então eu conheço esse ponto aqui, ó, que eu vou chamar de ponto A, com suas coordenadas x igual a 1, tá aqui, ó, x igual a 1, e o y igual a menos 5. Então 1 e menos 5. E tenho aqui um outro ponto, com coordenadas conhecidas, vou chamar ponto B, que tem como valor de x o 6 e o y aqui 20. Então, ponto B, 6 e 20. E aí vou jogar essas coordenadas dentro da lei. Primeiramente o ponto A, vou repetir aqui, ó, que é 1 e menos 5. E depois o ponto B com as coordenadas 6 e 20. Então, fazendo isso, ó, y igual a x mais b. O y do ponto A é menos 5. Então, vou fazer isso, ó, menos 5 igual a x. Então, a vezes o x, que no ponto A é 1, a vezes 1 mais b. Menos 5 igual a vezes 1 é a mais b. Se menos 5 é igual a mais b, eu posso dizer que a mais b é igual a menos 5. E aí eu tenho uma igualdade, eu tenho uma equação com duas variáveis. Faço o mesmo procedimento para o outro ponto, substituindo, portanto, o y aqui, ó, pelo 20 do ponto B. Então eu tenho 20 igual o A vezes o x. O x é igual ao 6, então A vezes 6 mais B. 20 é igual a vezes 6, 6 vezes A mais B. Organizando isso melhor, se 20 é igual a 6A mais B, eu sei que 6A mais B é igual a 20. E a partir dessas duas igualdades, dessas duas equações, eu organizo um sistema. Então o sistema vai ficar A mais B igual a menos 5, 6A mais B igual a 20. Está aqui o sistema. Para resolver esse sistema, o método da adição aqui vai ser bem-vindo, né? Eu posso fazer com que um desses b's fique negativo. Aqui eu tenho mais b e mais b. Se um deles fosse negativo, fosse menos b, por adição eles cancelar-se-iam. Então, pensando nisso, eu vou multiplicar a primeira equação por menos 1. Poderia multiplicar a segunda também, qualquer uma delas, né? O objetivo é fazer com que um desses b's aqui, ó, um deles fique menos b, para cortar mais b com menos b. Então, vou escolher multiplicar a de cima por menos 1. Isso significa alterar todos os sinais dessa equação. Então, aqui, em vez de a mais b igual a menos 5, eu tenho para a primeira menos a menos b igual a 5. A segunda equação permanece o mesmo. 6a mais b igual a 20. Aí, por adição, eu consigo o cancelamento de menos b com mais b, justamente era o que eu queria. E, por adição também aqui na vertical, menos a com 6a é 5a. E aqui, igual 5 com 20, 25.
resulta para mim que A é igual a 25 divide por 5 e o valor do A é igual a 5. Então nota que eu já tenho o valor aqui da frente do x, ó, o valor do A aqui é 5. Que faz sentido, né, encontrar um A aqui positivo, ó, já que essa reta ela está subindo, a função crescente. Ok, e o valor do B? O valor do B eu determino substituindo esse valor do A em uma das duas equações. Ou eu uso esta de cima, ou eu uso essa outra de baixo, substituindo o A pelo valor que é 5. Eu vou escolher a de cima, que eu acho que é a mais simples, né, mais fácil. A mais B é igual a menos 5. Substituindo o A eu sei que é 5. 5 mais B é igual a menos 5. B é igual a menos 5. Esse 5 aqui na falsa passagem vai para o segundo membro como menos 5, trocando a operação. Menos 5 com menos 5, menos 10. E o B, então, menos 10. E aí a função pretendida, né, f de x igual a x mais b. O A eu descobri que é 5. Então, 5x mais b, que é menos 10. E a lei é 5x menos 10. Ok? Então, está aí a proposta resolvida. Ainda para complementar o vídeo, né, nota que a resolução já está feita, mas para complementar o vídeo, eu vou fazer duas espécies aí de provas reais, né, duas constatações, duas verificações. Uma delas é bem simples, que é o corte no eixo y. O corte no eixo y é dado pelo termo independente, aqui ó, menos 10. Então isso aqui é o termo independente, é o corte no eixo y. Então verificando pelo gráfico, né, pela tendência da reta aqui, ó, se eu seguir o corte desta reta, observa que eu usei para cada tracinho aqui, para cada unidade do gráfico, eu usei 4, né? Aqui, ó, 4. Aqui é o 4, aqui é o 8, aqui é o 12, aqui é o 16 e ali é o 20. Então aqui, ó, eu tenho 4, aqui eu tenho 8. Observa que a reta ela segue aqui, ó, cortando mais abaixo um pouquinho, ou seja, vai cortar abaixo do 8, aliás, do menos 8, vai cortar no menos 10. Então, faz sentido esse B, né, esse termo independente, ser menos 10. Uma outra constatação que eu verifico é o corte no eixo X. O corte no eixo X está se dando nesse ponto, que visualmente, né, eu percebo que é o 2. Aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 e aqui o 6. Então aquele corte no y, no x aí é 2, que inclusive é chamado de raiz da função. E como que eu posso obter a raiz? Igualando a lei a zero. Então se eu igualar 5x menos 10 a zero, 5x menos 10 igual a zero, 5x é igual a 10, x é igual a 10 divide por 2 e realmente confirma-se, né? Aliás, dividido por 5, 10 dividido por 5, e aí eu confirmo que o x é igual a 2, que é a raiz do corte no eixo x. Ok? Então era isso, espero que essa resolução aí contribua nos teus estudos. Fica meu forte abraço, te agradeço pela visita e até a próxima.